Meus amigos, que coisa linda. Uma questão que envolve gráficos e áreas. Ele diz assim: na figura, os pontos A e B pertencem ao gráfico da função y logaritmo de x na base 2. Então, aqui nós temos da função, vou chamar de f de x, logaritmo de x na base 2. Essa função, aqui ó, essa função, pronto, essa função, logaritmo de x na base 2. A medida da área do trapézio de vértice AB 40, ó, AB, trapézio, ó, trapézio é esse aqui, AB 40 e 80, aqui, os 4 pontos, AB 40, é esse ponto aqui, ponto 40, então 40, esse aqui 80. É 5 vezes a medida da área do triângulo de vértice. Então o triângulo que ele está falando agora é esse aqui. O triângulo que ele está falando é esse aqui. Então essa área é 5 vezes essa área. Então se eu chamar essa área de S, essa área aqui é 5S. Ó, ele diz, a área do trapézio é 5 vezes a medida da área do triângulo de vértice. A40, M0. Então, M0 e esses dois pontos estão em cima do eixo dos, tá certo? Em cima do eixo dos X. Ora, a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A área de um trapézio, base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Vamos agora com muita atenção como trabalhar. Ó, vou exagerar um pouco, tá certo? Para que nós possamos ter a figura um pouco maior. Certo? Então eu tenho, vamos exagerar um pouco, eu tenho a função f de x logaritmo, certo? Logaritmo de x na base 2. Aqui nós temos, vamos exagerar o trapézio. Eu tenho aqui 4 e aqui eu tenho 8. Senhores, na lei de formação, quando o x for 4, o f de 4. Então, esse aqui é o f de 4. E aqui em cima, nós temos o f de 8. E aqui, nós temos o formato do trapézio. O nosso trapézio é esse aqui. Já sabemos que essa medida, ela vale 4. Ora, quem é f de 4? Pela lei de formação, logaritmo de 4 na base 2. Eu posso dizer que é logaritmo de 2 ao quadrado na base 2. Pela propriedade de logaritmo, isso aqui vale 2. Então, esse valor aqui é o f de 4, que vale 2. F de 8, logaritmo de 8 na base 2. 8, eu posso escrever 2 a terceira na base 2. Então, isso aqui vale 3. Então, esse valor aqui vale 3.
Então, sobre o trapézio, que é esse rapazinho aqui, nós já temos todas as medidas do trapézio. Como assim? Porque a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a sua altura dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem faz o papel de base maior do trapézio? 3. Quem faz o papel de base menor? 2. Quem faz o papel de altura? 4. Então, nosso trapézio, nós temos isso aqui. Beleza. Agora vamos falar do triângulo. Certo? Vamos falar do triângulo. O triângulo ele sai daqui, vem para cá. Então, isso aqui é M. Então, o nosso triângulo, a nossa área, certo? O nosso triângulo, essa figurazinha aqui. Então, ó, essa figurazinha aqui é o nosso triângulo. Essa figurazinha aqui é o nosso triângulo. O que eu preciso saber sobre o triângulo? A base, que é esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui, na realidade, é 4 menos M. Porque aqui não é zero, deslocamento abscissa é 4, e isso aqui é M, então é 4 menos M. A altura desse triângulo é igual a 2. Então, lembrem, se o amigo chamou essa área de S, essa daqui é 5S. Como é que eu calculo essa área aqui? Base, que é M menos 4, vezes a altura dividido por 2. É a área do triângulo. Então, ele diz, a área do triângulo, a informação que eu tenho é que a área do trapézio é 5 vezes a área do triângulo. A área do trapézio é 5 vezes a área do triângulo. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. 5 vezes a área do triângulo é a base do triângulo, certo? É a base do triângulo vezes a altura do triângulo, estou falando do triângulo, dividido por 2. Isso aqui é base maior mais base menor, isso aqui é o trapézio. Isso aqui é do triângulo. Se eu olhar para o trapézio, quem tem base maior? 3. Quem tem base menor? 2. Quem tem e a altura dele é 4. Então, base maior, que é 3, mais base menor, que é 2, vezes a altura 4, dividido por 2. 5 vezes a área do triângulo. Vamos olhar para o triângulo. Quem faz o papel de base do triângulo? 4 menos M. Quem faz o papel de altura? 2. 4 menos M, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Nos livrando de alguns elementos, ó, fico livre. Aqui nós vamos ter, vamos ter 5 vezes 4. Isso aqui nos leva 5 vezes 4
menos m vezes 2. Simplificando, eu fico livre do 5. E se eu dividir por 2, aqui eu fico 2. Se eu dividir por 2, fica 4 menos m. Certo? Então, beleza. Foi o que eu fiz. Cancelei o 5 e simplifiquei por 2. Deu 2, por 2 só deu 4 menos m. Desloca de posição, aí nós temos o nosso m vai ser igual a 4 menos 2. Conclusão, o nosso m é igual a 2. Era esse o objetivo, determinar o valor do m. Ó, na figura, os pontos A e B pertencem ao grafo da função, que é a função logarítmica. A medida da área do trapézio de vértices AB 40 e 80 é 5 vezes a medida da área do triângulo de vértices A40, M0, que é esse aqui. Então, o valor de m. A resposta encontrada está no item C de casa. Resposta correta, C. Nessa questão que acabamos de resolver, o domínio não é de logaritmo. O domínio é gráfico. Valores, pontos, aqueles pares ordenados. Vamos para a próxima. O domínio da função. Essa é uma função logarítmica. Domínio dessa função. É que conjunto? O que é domínio quando envolve função logarítmica? As condições de existência. Então, eu tenho a função f de x, está dado como a seguinte lei de formação. F de x como sendo. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Logaritmo de x ao quadrado menos 4x menos 21. Na base 4 menos x. 4 menos x. Bem aqui ao lado. Logaritmo de b na base A. Quem está no lugar do b, condição imposta, tem que ser maior do que 0. Quem está no lugar do A também tem que ser maior do que 0 e também diferente de 1. Então, quem estiver no lugar do B tem que ser maior do que 0. Na base, tem que ser maior do que 0, diferente de 1. Então, quem está fazendo papel de B? Quem está no lugar do B é essa expressão aqui. Quem está no lugar do A? 4 menos x. B, x ao quadrado, menos 4x, menos 21. Condição imposta, tem que ser maior do que 0. A outra, 4 menos x no lugar do A, tem que ser maior do que 0. E a outra, 4 menos x, diferente de 0. Diferente de 1. Aqui é diferente de 1. Maior do que 0 e diferente de 1. Essa é bem simples. Menos x diferente de 1 menos 4. Menos x diferente de menos 3. Conclusão, x diferente de 3. Aqui, menos x maior do que menos 4. Multiplicando por menos 1, nos leva a x menor do que 4. Então, já temos duas condições. Agora, nós precisamos dessa terceira condição. X ao quadrado menos 4x menos 21 maior do que 0. A resolução de uma inequação
do segundo grau, primeiro passo, igualar a zero. Para fazermos o estudo do sinal. Igualando a zero, nós vamos ter delta, que é b ao quadrado, menos 4a vezes c, que é menos 21. O nosso delta vai dar 16, menos, com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, que nos leva a 100. Então, o x vai ser menos b, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 100, dividido por 2a, que é 1. Aí eu tenho 4, mais ou menos 10, sobre 2. Nos leva as duas raízes. 4 mais 10 sobre 2, aí implica 7. A outra raiz é 4 menos 10 sobre 2, nos leva menos 3. 4 menos 10 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Então, as duas raízes estão bem definidas. Mas o nosso problema está em fazer o estudo do sinal, porque ele quer que essa expressão seja maior do que zero. Então, se nós fizermos o estudo sinal, é feito assim. Coloca os valores, quando não tem igualdade, caracteriza intervalo aberto. Então, nós temos dois valores, que é menos 3 e 7. O sinal é feito de acordo com o coeficiente do x na variável, na expressão. Nessa expressão, o coeficiente do x2 é positivo. Então, fora é positivo e dentro das raízes é negativo. Então, fora é positivo e dentro das raízes negativo. Como eu estou pretendendo o espaço maior do que zero, então eu quero o espaço positivo. Então, o espaço positivo é tudo que está, tudo que está à direita do 7, tudo que está à esquerda do menos 3. Mas, senhores, temos que lembrar, tá certo, a condição de existência da base, que a base é maior do que zero, diferente de 1. Então, eu tenho, o x tem que ser menor do que 4 e diferente de 3. Então, vamos só ele, só me interessa ele. Nesse intervalo, menor do que 4. Menor do que 4, o 4 está por aqui. Menor do que 4, então vem para cá, à esquerda. Menor do que 4. E diz que tem que ser diferente de quem? Diferente de 3. Então, intervalozinho, diferente de 3, está aberto bem aqui no 3. Tem que satisfazer os 3 no mesmo instante. Então, se você observar, os 3 estão sendo satisfeitos aqui. Então, o meu domínio está indo do menos infinito até o menos 3 aberto. Porque, observe, condição de existência menor do que 4, diferente de 3. Satisfazendo essa outra condição, é tudo que está à esquerda do menos 3. Então, é de menos infinito até menos 3. De menos infinito até menos 3. Então, o item correto está no item C. Essa é a questão de número 116. Pronto. Eu tenho aqui a questão de número 117. Mais uma questão envolvendo gráfico. Ele diz assim: observem a figura. Essa figura.
É o que eu tenho. Nessa figura está representado o gráfico da função. Essa é a função que está representada. Então, quem é f de 1? Eu quero saber quem é f de 1. No gráfico, vamos ver qual a informação que eu tenho. Eu tenho esse ponto. Quais são as coordenadas desse ponto? 5 e menos 4. Tenho esse ponto. Quais são as coordenadas desse ponto? 0, 0. Então, nós temos esses dois pontos. Temos que substituir para saber qual é a lei de formação da função. Então, levamos esses pontos. Primeiro, a nossa função f de x, ela tem a seguinte lei de formação. Logaritmo de 2 de 1 sobre ax mais b. Pronto. Temos os pares 5 e menos 4. Temos o outro par 0, 0, que passa pela origem. 5 e menos 4, de acordo com a 5 e menos 4, 0, 0. E eu quero calcular, eu quero determinar quem é o meu f de 1. É isso que ele pede. Ele pede para calcular o f de 1. Então, vamos às substituições. Vamos primeiro calcular o f de 0. Vamos ver o que eu tenho. Logaritmo de 1 sobre a vezes x, que é 0, mais b. Na base 2, essa função é igual a 0. Resolvendo o logaritmo, 2 elevado a 0, vai ser igual a 1 sobre, aqui dá 0, tá 1 sobre b, é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. Se eu multiplicar em cruz, levo o valor do b igual a 1. Então, já tenho o valor do b. Então, nós já temos o valor do b. Foi o f de 0 no par ordenado, lembre. Ó, a função passando pelo ponto 0, 0. Agora vamos lá, a outra, passando pelo ponto 5 menos 4. Então vamos calcular o f de 5. Pela lei de formação, onde tiver x, que é esse aqui, eu vou colocar 5. Então vai ficar logaritmo de 1 sobre a vezes 5 mais b na base 2. Esse logaritmo é igual a menos 4. Resolvendo o logaritmo, eu vou ter 1 sobre 5a mais b, 5a mais b, isso é igual a 2 a menos 4. Fazendo a inversão, isso aqui é 2 a quarta, isso aqui é igual a 1 sobre 16. Fazendo a igualdade, 5a mais b é igual a 16. Mas o b é igual a 1. Então, fica 5a mais 1 é igual a 16. Deslocando 1, 5a, 16 tirando 1, dá 15. Passando, dividindo, 15 dividido por 5, nos leva o a igual a 3. Então, os dois valores
desconhecido na função era B, A e B, então eu tenho A, certo? Eu tenho A igual a 3 e B, certo? Igual a 1. Então a minha função agora, ela tem esse formato aqui. Ó, f. A função que nós tínhamos era essa. F de x, logaritmo, na base 2, de 1 sobre ax mais b. Com A. Ó, com A igual a 3 e B igual a 1, então A igual a 3, B igual a 1, a minha função, ela passa a ser essa daqui. Logaritmo, na base 2, 1 sobre 3x mais 1. Então, B, 3x, 1 sobre 3x mais 1. Mas o nosso problema, ele quer determinar, agora vem a pedida. Ele quer o f de 2, o f de 1. Ele quer que eu determine o f de 1. Então, vamos, logaritmo de 1 sobre 3 vezes x, que é 1, mais 1. Tá? Pediu para substituir o valor do x por 1. Isso aqui nos leva logaritmo de 3 mais 1, 4. De 1 quarto na base 2. 1 quarto eu posso escrever 2 a menos 2 na base 2. Pela propriedade logaritmo, isso aqui é igual a menos 2. Então, ó, 1 quarto é 2 ao quadrado, leva para cima, fica 2 menos 2. Se esse elemento for igual a esse, essa propriedade de logaritmo, ó. Logaritmo de A elevado a N na base A. Isso aqui é N. As condições de existência do logaritmo. Então, o valor é menos 2. Menos 2 está localizado no item B. Resposta da questão. Senhores, logaritmos, amigos, é exercitar, é exercício, lembrar das propriedades e ter segurança do que está fazendo. Não aquela história, olhou para a questão, não tem nem ideia como fazer. Olhe com carinho, com vontade de fazer. Isso vai fazer grande diferença. Até a próxima.